Bom dia, pessoal. Vou aumentando aí na sala, por favor. Ainda tem 2 minutinhos, né? Vamos dar um tempinho para a galera entrar. Gente, hoje eu vou precisar de uma calculadora, viu? Se você tiver disponível, eu gostaria que você pegasse aí um caderno e uma calculadora. Nós vamos precisar, tá? Ainda não deu horário, não? Só estou fazendo uns testes aqui para a gente começar, viu? Alguém pode me dizer aí pelo chat, ou pode até abrir o microfone para dizer se está me ouvindo bem, se está vendo a tela. Tem uma tela aí, ó, exercícios de teoria atômico-molecular. Beleza, obrigado, ótimo, legal. Então vamos aguardar mais um minutinho, né, para dar o nosso horário. Os participantes estão começando a chegar. Vocês estavam na aula do Alisson agora, né? E faz tempo que terminou a aula dele ou não? Alguém pode abrir o microfone e me dizer aí? Pode escrever, pode colocar no chat. Não faz muito tempo, não. Ah, é? Deu tempo de ir ao banheiro, tomar uma água, comer alguma coisa? Beleza, então tá bom. Ó, tem um pessoal entrando aqui ainda. Vamos aguardar um minutinho. Vamos aguardar só mais um minutinho, tá chegando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na presença. Começando a aumentar. Gente, eu precisava até que a galera acaba de entrar aqui. Tem alguém de vocês que assiste a aula pelo celular? Alguém assiste a aula pelo celular ou não? Hello? Legal. Então, tem jeito de você me fazer um favor? É o link, né, que usa o celular. Ó, tem um momento da aula que você vai lá no, aperta um trem ali e aparece o chat e as pessoas presentes. Aí eu precisava que você ou qualquer outra pessoa da sala aí, printasse para mim. Eu queria assim, Você quer que tire foto, Cláudio? Isso, mas assim, Então só tá. dos participantes, entendeu? Uhum. Pode ser Eu assim, vou tirar a foto. 15 minutos depois que a gente começar, aí você tira uma foto, não printa, não sei como é que faz esse trem aí, e Uhum. depois, uns 15 minutos, quando acabar, você tira outro print para mim, pode ser? Pode deixar. Beleza, garota. Aí você envia no grupo lá, no privado para mim, no WhatsApp, pode Uhum. ser? Tá bom, então. Legal. Gente, é o seguinte, ó, eu tenho uma galera que vai entrar ainda, mas eu vou começar aqui, senão atrasa demais, né? Hoje, nós vamos fazer exercícios de teoria atômico-molecular. Gente, essa matéria aqui, a gente diria que ela é um pouquinho, assim, é um pouco chata, né? O aluno tem um pouco de dificuldade no começo para mexer com isso. Essa aula aqui, nós já trabalhamos com vocês a semana passada. Não, a semana retrasada, porque a semana passada foi feriado, né? Acho que é isso. Então, essa matéria já foi, isso aqui já foi dado. Só que os exercícios que eu vou fazer hoje é em cima desse assunto. Então, eu vou fazer uma revisão rápida, né, desse assunto, aí depois eu vou passar para os exercícios. Por isso que eu falei para você, como vai ter cálculo para fazer hoje, se você tiver um calculador, vai ficar legal para a gente trabalhar. Tá? Então, vamos lá. Teoria atômico-molecular. Gente, eu vou passar rapidinho aqui, porque o que interessa é o que eu vou usar hoje, tá? O negócio é o seguinte, ó. O que é, ou qual é a unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica é a massa de 1/12 do carbono 12. Para você medir a massa de alguma coisa no nosso cotidiano, você usa quilograma, usa grama, por exemplo, toneladas, não é? Se for uma massa muito grande, usa toneladas e assim vai.
Para medir a massa de um átomo, nós usamos a unidade de massa atômica, ou simplesmente unidade. Quanto vale uma unidade? Vale 1/12 da massa do carbono 12. Então, se eu falar assim para você, ó, a minha massa é 74 quilogramas. A minha massa é 74 vezes maior que 1 quilograma. Se eu falar assim para você, a massa do magnésio é 24 unidades. Significa que a massa do magnésio é 24 vezes maior que uma unidade. E quanto vale uma unidade? Vale 1/12 da massa do carbono 12. Eles pegaram o carbono 12, dividiram em 12 partes. Uma dessas 12 partes é o padrão para você medir a massa dos átomos. Isso a gente já tinha passado para vocês. Gente, eu espero que isso aqui já esteja até no seu caderno, hein? Porque quando voltar, eu vou olhar o caderno um por um, viu? Certo? Quando acabar a aula de hoje, eu vou mandar para você os slides e a gravação. A gravação você assiste quantas vezes você quiser. E os slides você tem que passar para o seu caderno. Legal? E aí, a gente falou o que é massa atômica. Gente, a massa atômica é a massa do átomo. Ela é expressa em unidade. Ela indica quantas vezes a massa do átomo é maior que 1/12 da massa do carbono 12. Por exemplo, ó, o cálcio tem uma massa igual a 40 unidades. Significa que a massa do cálcio é 40 vezes maior que uma unidade. Significa que a massa do cálcio é 40 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Beleza? Ó, agora, gente, isso daqui é extremamente importante, ó. Extremamente importante. Isso aqui que a gente vai trabalhar hoje. Tem elementos que na natureza se apresentam com mais de um isótopo. Então, por exemplo, ó, na natureza tem 3 isótopos do hidrogênio. Tem o hidrogênio comum, o prótio e o deutério. Tá? São 3 isótopos. Quando um elemento tem mais de um isótopo na natureza, a massa atômica desse elemento é calculado pela média ponderada das massas dos isótopos. Certo? Então, isso daí aparece bastante em provas. Quando você vai calcular a massa atômica de um composto que tem mais de um isótopo, tem que fazer a média ponderada das massas desses isótopos. Pessoal, hoje ainda, já está corrigida, eu vou colocar a nota da primeira prova de vocês lá no portal, lá no escolar, tá? E eu estava esperando um pouquinho, porque a gente está fazendo alguns testes aqui para começar a fazer as nossas avaliações online. Então, nós vamos, bem provável que a partir da semana que vem, a gente já começa a fazer as avaliações. Você vai fazer da sua casa e a gente vai colocar as notas lá no escolar depois. Então, eu esperei, mas hoje eu já vou colocar lá a nota da sua primeira prova, tá ok? Tem um exemplo aqui, ó, que a gente fez aquele dia. O boro tem 2 isótopos. Tem um deles que é o boro 10, que tem essa massa aqui, ó, 10,0. Tem o boro 11, que tem essa massa aqui. E aqui eu tenho a porcentagem de cada um, tá vendo? Ó? A abundância, a porcentagem de cada um. Como é que eu faço a massa atômica dele? Média ponderada dessas massas aqui. Então, o que eu faço? Eu pego a massa do primeiro, tá aqui, ó, e multiplico pela porcentagem dele. Mais a massa do segundo, vezes a porcentagem dele. Divide por 100%. O resultado que eu encontro é a massa atômica desse elemento. É esse valor que vai para a tabela periódica. Lembrando que isso aqui a gente já fez. Esse daqui a gente já fez também na outra aula, mas eu vou lembrar oralmente com você. Ó, o neônio tem 3 isótopos. Tem o neônio 20, o 21 e o 22. São 3 isótopos. Aqui, em cima eu tenho os números de massa, ó, e aqui eu tenho as massas atômicas. Mas veja que estão batendo, ó, 20, 20, 21. Normalmente bate. Quando tem diferença, a diferença é pequena. Aqui eu tenho a porcentagem de cada um, tá vendo? Então, como é que eu calcularia a massa atômica desse elemento aqui? Gente, vamos lá. Pega a massa do primeiro e multiplica pela porcentagem dele. Mais a massa do segundo vezes a porcentagem. Mais a massa do terceiro vezes a porcentagem. Divide tudo por 100. O resultado é a massa atômica dele. Certo? Daqui a pouquinho nós vamos fazer esse trem aí. Massa molecular, a gente já falou também na aula passada, é a mesma coisa, só que agora eu vou trabalhar com molécula. Então, massa molecular é o número que indica
quantas vezes a massa da molécula é maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Certinho? Isso a gente já tinha falado para você. E eu também já falei para você que para calcular a massa molecular, você tem que somar as massas dos átomos que estão na molécula. E fiz até alguns exemplos. Por exemplo, ó, aqui eu tenho a glicose, C6H12O6. Gente, o carbono tem massa 12, o H tem massa 1 e o O tem massa 16. Isso é sempre dado, não precisa decorar não. Então vamos calcular a massa da molécula. Ó, carbono, ele é 12. Na molécula tem 6 carbonos. Multiplico por 6, 72. O hidrogênio tem massa 1, são 12 hidrogênios, 12. O oxigênio tem massa 16, tem 6 oxigênios, multiplicou. Aí, ó, somou tudo, chega na massa molecular. Então, a glicose, ela tem uma massa molecular igual a 180 unidades. Certinho? O que significa isso? Que a massa da glicose é 180 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Esse Uzinho aqui chama-se unidade. Quanto vale uma unidade? 1/12 da massa do carbono 12. Certo? Aí a gente fez outros exemplos em classe. Depois a gente chegou no valor do mol. Gente, quanto vale um mol? 6,023 ou 6,02 ou simplesmente 6 vezes 10 a 23. Quando você tem 12 unidades, você tem uma dúzia. Quando você tem 10 unidades, você tem uma dezena. Quando você tem 6 vezes 10 a 23 unidades, você tem um mol. Tudo bem? Mol você pode usar para qualquer coisa. E toda vez que você tiver um mol, você vai ter 6 vezes 10 a 23 unidades. Um mol de átomos, eu tenho até essa telinha aqui, ó. Um mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de íons, 6 vezes 10 a 23 íons. Um mol de bananas, 6 vezes 10 a 23 bananas. Então, quando eu falar para você, eu tenho um mol, você tem que saber que eu tenho 6 vezes 10 a 23 unidades. Certinho, meus queridos? Calma, isso daqui é só uma revisãozinha, né? Aí a gente fez alguns exemplos. Por exemplo, ó, se eu perguntar assim, quantos átomos existem em 5 mols de sódio? Gente, você lembra da dica? Você sempre começa com um mol, porque você sabe quantas unidades tem um mol. 6 vezes 10, 23. Então, se você colocar para um mol, dá para você calcular para qualquer número de mols. Então, o meu exercício é, qual é o número de átomos em 5 mols de sódio? Então, eu começo, ó, 1 mol, 6 vezes 10 a 23. Não precisa colocar esse 0,2 aqui não, só se ele pedir, tá? 5 mols X. Aí você multiplica cruzado, 6 vezes 5 vai dar 30, só que tem que usar a notação científica, né? Você coloca 3. Era 10 a 23, como você colocou 3, fica 24. Lembrando que eu estou passando isso rapidinho, porque já fizemos na aula passada. Se for para moléculas, é a mesma coisa. Aqui, ó, ele quer saber quantas moléculas de água tem em 8 mols de água. Pessoal, sempre começa com um mol. 1 mol, 6 vezes 10, 23. Ele quer saber em 8, X, faz a continha e chega no resultado. Eu pedi para você tomar cuidado, e hoje a gente vai, né, lembrar isso novamente. Às vezes, ele te dá uma molécula e pede para você calcular átomos. Aí tem que fazer um artifício. Ó, eu vou pegar um mol de CO2. Gente, o CO2 é uma molécula. Se você pegar um mol, você vai ter 6 vezes 10, 23 moléculas. Só que ele está pedindo átomos. Aí é só contar. Quantos átomos tem em cada molécula de gás carbônico? Tem 3, ó. Tem um de carbono, tá vendo aqui? E 2 de oxigênio. Como na molécula tem 3 átomos, moçada, eu pego o total de moléculas, multiplico por 3 para achar o total de átomos. Você entendeu? Então, cuidado, ó. Quando o cara te der uma molécula e pedir para você calcular átomos, você precisa multiplicar pelo número de átomos que tem na molécula, o tanto de moléculas. Só que isso aí vai aparecer de novo, a gente vai junto depois. Certo? Então, isso foi a aula passada. Gente, agora nós vamos começar a fazer os exercícios
e eu vou precisar daquela calculadorinha que eu passei para você. Então, o primeiro exercício é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, tem esse monte de substâncias aqui. Eu quero que você calcule para mim a massa molecular de cada uma. Só que é o seguinte, ó, não vai dar tempo de fazer todas. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos escolher 3 dessas daqui. Vamos escolher a água, o SiO2 e o C2H4O2. Então, eu vou dar um tempinho, eu vou marcar aqui no meu cronômetro. Você vai calcular para mim a massa molecular da água, do ácido sulfúrico e do... Não, do ácido sulfúrico não. Da água, do SiO2 e do C2H4O2. As massas estão aqui embaixo e eu vou marcar 3 minutinhos para você fazer isso. Para você calcular a massa molecular. Primeiro da água, depois do SiO2, depois do C2H4O2. E o resto você faz depois, né? Que eu te mandar os slides. Então, um minutinho para você fazer aí. Pedrinho, se você quiser já fazer um print depois que acabar o exercício, já pode, tá? Ô, Cláudio, eu já te mandei as fotos aí. Ô, beleza, garoto. Beleza. E aí, quando faltar uns 10 minutinhos, a gente tira uma outra. De repente entrou Vou mais deixar alunos. então. Obrigado, Beleza. viu? Nada. Tá jogando tênis ou não? Tô nada. Tá parado. Ô, nós estamos indo normal lá. Ontem eu e o Felipe fomos lá, cara. Ô, Cláudio, você Oi. sabe que você tá falando com o Souto, né? Ah, é o Solto? Não é o É, Link, Cláudio. não? Oh, beleza. É o Gabriel. Ai, ai. Não, beleza, garoto, beleza. Beleza. E você está acompanhando todas as linhas, Solto? Tô acompanhando tudo. Ou tem que fazer tarefa da apostila, viu, meu? Aham, Certo? certo. Ou e aí eu posso já corrigir esse trem ou não? Esse silêncio significa que sim, né? Então vamos lá. Gente, quanto deu a água aí? Alguém fala? Solto, quanto que deu a água? Pode abrir o microfone e me dizer, Gabriel. A água deu 18 unidades. Isso, garoto. Oh, eu estava esperando essa resposta porque eu ia ver se vocês iam lembrar que tinha que colocar unidade. Porque se você falar só 18, não tá legal, tá? Se é massa molecular, tem que ser unidades. Então, para a água deu 18 unidades. Beleza, menino? E para o SiO2, quanto deu? SiO2. 60 unidades. 60 unidades. Ótimo. E o C2H4O2? Qual que deu a massa molecular dele? C2H4O2. Qual foi a resposta? Nossa, eu fiz todas. Eu fiz a fórmula errada. Ah, é? 60 unidades também. Quanto? 60 unidades 60 também. unidades também? Beleza. Gente, as outras você faz em casa, tá? Olha aqui, ó, a resposta. A água, o H é 1 vezes 2, o O 16, a água realmente deu 18. O SiO2, pessoal, o silício tem massa 28, só tem um silício, o oxigênio 16 vezes 2, somou tudo, dá 60 unidades. E aqui eu tenho o C2H4O2 que eu pedi para você fazer, não foi? Ó, carbono é 12 vezes 2, o hidrogênio é 1 vezes 4, oxigênio 16, 60 unidades. Beleza, meus queridos? Esse aí também era fácil, né, gente? É mais para aumentar a sua autoestima, né? Mas não pode esquecer, toda vez que você coloca massa molecular, não esqueça de colocar unidades depois do valor. Certinho? Ô, Gabriel, Opa, preciso de um favor seu. bora lá. Você tá vendo aí a massa molecular do ácido sulfúrico? Tô. Quanto que é? 98 unidades. Eu quero que você me diga para mim o que significa isso, por favor. Ai, que...
que a massa dele Que a massa do ácido sulfúrico é é 98 98 vezes unidades. maior que a massa 98 de unidades maior que a massa de 12avos do carbono dozeavos 12. do carbono Isso, 12. menino. Excelente. Olha o cloro aqui, ó. Qual que é a massa molecular dele? 71 71. unidades. Significa que a massa dele é 71 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Beleza? Mandar um abraço pro Renato aí, viu? Pode Gente, deixar. e para Fernanda. Agora, esse exercício aqui, Menino. gente, esse eu quero que você aprenda direitinho, por isso que a gente vai ficar até mais calmo nesse. Ó, quando nós temos mais de um isótopo na natureza, como é que a gente faz para calcular a massa atômica? Média ponderada. Por exemplo, ó, eu tenho 2 cloros, tenho o cloro 35 e o cloro 37. Qual deles vai para a tabela periódica? Nenhum deles. A gente faz a média ponderada dos isótopos e o valor vai para a tabela periódica. Como é que faz média ponderada? Pega a massa de um, multiplica pela porcentagem dele. Pega a massa do outro, multiplica pela porcentagem dele. Soma tudo, divide por 100%. O resultado é a massa molecular do elemento que vai para a tabela periódica. Certinho? Aí, eu tenho um exercício para você. Ó, eu quero que você calcule para mim a massa atômica do cloro natural. Beleza? E eu tenho 2 cloros, ó. Tem o cloro 35 e o cloro 37. O 35 tem 75% na natureza. O 37 tem 25%. Então eu quero que você, por favor, faça para mim o cálculo da massa atômica desse elemento. Vou marcar um minutinho para você fazer. Quem tiver calculadora vai chegar na resposta rapidinho. Quem não tiver, se deixar montadinho, vai saber se iria acertar ou não, né? Gente, só mais um detalhezinho, até que você faz, eu vou falando na sua cabeça aí. Eu mandei 2 links para você, né? Só que o segundo link, a aula começaria às 9h45, não ia nem ter acabado essa. Então, você vai esquecer aquele segundo link. Quando acabar essa aula aqui, a gente vai ter outra aula, são 2 aulas hoje, viu? Quando acabar essa aula aqui, eu vou te mandar mais um link, não é aquele segundo que eu mandei, eu vou te mandar outro para a gente continuar a nossa aula, viu? Então, você está fazendo o cálculo da massa atômica do cloro natural. Gente, ele tem mais de um isótopo, precisa fazer a média ponderada. Eu já posso corrigir ou não? Posso corrigir? Então tá. Você deixou, eu vou corrigir. Olha para mim aqui, ó, rapidão. Ó, o primeiro cloro, o 35, tem 75%. Olha lá, ó, o 35 tem 75%. O 37 tem 25%. Tá aqui, ó, esse daqui, os valores que eu tenho. Como é que eu faço a massa atômica? Média ponderada. A massa do primeiro é 35, você vai multiplicar pela porcentagem dele. Mais a massa do segundo é 37, vai multiplicar pela porcentagem dele. E vai dividir por 100. Gente, se você fez a conta direitinho, você chegou numa massa igual a 35,5. Aqui não é o MA não, é U. Só um U minúsculo. Acertou? Beleza? Calma que tem mais. Agora eu tenho um elemento aqui e ele tem 3 isótopos, ó. Um isótopo tem massa 1, o outro tem massa 2, o outro tem massa 3. Tá vendo aqui? E aqui eu tenho a porcentagem de cada um. Gente, eu quero que você calcule a massa atômica desse elemento. É importantíssimo que você tente fazer isso, gente, no caderno, viu? Quando a gente voltar para as aulas presenciais, e eu acredito que será rápido, eu vou pegar no primeiro dia de aula, eu vou entrar e já vou pegar todos os cadernos para ver se você está fazendo o caderno direitinho. Beleza? Você está fazendo aí o cálculo da massa atômica desses elementos. Ô, Cláudio, como que eu calculo com 3 isótopos? Mesma coisa. Pega a massa do primeiro, multiplica pela porcentagem, Ah, soma tá.
massa do segundo com a porcentagem, soma mais a massa do terceiro e depois divide tudo por 100%. Mesma coisa. Ah, beleza. Gabriel, e essa massa atômica aí, média ponderada, você está dominando esse assunto, né? Estamos aqui. É? Tá tendo um probleminha, mas tá tudo certo. Não, beleza. O problema é continha, cara, mas o raciocínio não é difícil, O mais não. complicado é isso. É. Gente, acabou o tempo. Eu vou corrigir. Posso? Pode. Então vamos lá. Ó, opa, peraí que essa tela aqui. Ó, o primeiro tem massa 1 e ele tem 50%. O segundo tem massa 2, 30%. O terceiro tem massa 3, 20%. Olha só que fácil, ó. Massa do primeiro vezes a porcentagem, mais massa do segundo vezes a porcentagem, mais a massa do terceiro vezes a porcentagem. Divide tudo por 100%. Se você fez a conta direitinho, a massa atômica do elemento é 1,7. No caso aqui, é um exercício vestibular, tá? A resposta seria a letra A. Gente, tranquilo ou não? Bom, agora é o seguinte. Presta atenção aqui nesse exercício. Nesse caso, ele deu a massa atômica de 2 isótopos, no caso é o cloro, ó, deu a massa atômica do primeiro isótopo, 35, a massa atômica do segundo, certo? E ele deu já o valor da média ponderada, ó, ele já deu o valor da massa atômica média, 35,5. E aí, a gente precisa calcular as porcentagens. Tá? Então, olha só, ó. Aqui eu dei a massa, as porcentagens e pedi a massa atômica. Beleza? Agora não, ó. Eu estou dando a massa de cada um e já estou dando a massa atômica. Já estou dando a média ponderada. E aí eu preciso que você calcule para mim as porcentagens. Como é que resolve esse tipo de exercício? Você vai chamar a porcentagem de um dos isótopos, você vai chamar de X%. Pessoal, se você tem 2 isótopos, a soma das porcentagens tem que dar 100%. Se você tem 3 isótopos, a soma das porcentagens tem que dar 100%. Se você tem 20 isótopos, a soma das porcentagens tem que dar 100%. Então, se você chamar a porcentagem de um de X%, a porcentagem do outro vai ser 100 menos X, porque a soma tem que dar 100%. Você entendeu? E aí você vai fazer massa do primeiro, 35, vezes a porcentagem dele, eu estou chamando de X, vezes X, mais a massa do segundo, vezes 100 menos X. Vai ter que colocar um parênteses aqui, ó, 100 menos X. Dividir por 100. No lugar da massa atômica, você vai colocar esse valor aqui. Aí você acha o X e resolveu o problema. Eu vou marcar 1 minuto e meio para você fazer isso para mim. Certo? Então você vai colocar a primeira formulinha. Massa atômica é igual 35 vezes X mais 37 vezes 100 menos X. Beleza? Aí você divide tudo por 100. No lugar da massa atômica, você vai colocar o 35,5. E aí você vai fazer a equação matemática. Passa o 100 multiplicando. Não esqueça de colocar o 100 menos x aqui entre parênteses. Vai fazer a distributiva. E vai chegar no resultado. Vou esperar você fazer, né, um minutinho. É um exercício que caiu na FUVEST, né? Há um tempo atrás. Essa tela aqui, esse slide, vai fazer parte do seu caderno, viu? Beleza, então, posso passar aqui, ver se você acertou? Pelo menos se você montou certo, já está legal. Gente, então, isso aqui, ó, você vai fazer 35 vezes x, certo? Mais 37 vezes 100 menos x, dividido por 100. No lugar da massa atômica, você vai colocar o 35,5. Legal? Aí, se você fizer a conta direitinho, a resposta vai dar o x 75% e este aqui 25%. Entendeu? Alguém quer fazer uma pergunta em cima desse exercício ou não?
entendi direito. Acho que você está com um problema na continha, né? Então, ó, deixa eu dar só uma lembradinha aqui. Como é que você faz? Como é que você faz a média ponderada? Você pega a massa do primeiro, multiplica, né, pela porcentagem dele, mais a massa do segundo pela porcentagem, beleza? Deixa eu pegar um que tem 2 aqui, ó, que vai ficar mais fácil. Ó, aqui, ó, tá aqui. O cloro, um deles é 35 e tem 75%. O outro, 25%. Se eu já der as porcentagens, aí você coloca as porcentagens aqui. Mas se eu te der o resultado e pedir as porcentagens, um você chama de X. Como a soma tem que dar 100%, o outro vai ser 100 menos X. Então, eu chamo de X o primeiro e o segundo eu chamo de 100 menos X. Então, no lugar de 75, eu vou colocar o X, porque agora eu não sei essa porcentagem, eu coloco o X. E no lugar do outro, eu vou colocar 100 menos X. Aí você faz a continha, tá? Aqui você vai colocar o resultado, 35, fica uma equação matemática e você chega na resposta. Beleza, moçada? Sim. Deu para entender? Deu sim, deu sim. Depois vocês podem refazer no caderno, tá? Para ver se está certo. Gente, agora é o seguinte. Ó, isso eu já tinha revisado lá, mas eu vou falar de novo, meu, porque depois entraram mais alguns alunos na aula aí. Ó, se eu tenho um mol, sempre eu tenho 6 vezes 10 a 23 unidades. Falou o mol, é esse número de unidades aí. Tá certo? Então, eu queria que você fizesse para mim esse exercício aqui, ó. Eu quero saber quantos átomos existem em 15 mols de ouro. Vou dar um tempinho para você fazer, viu? A dica, você lembra, começar sempre com um mol. Então, você coloca um mol e o valor. Aí você, no meu exemplo aqui, 15 mol X. Então, eu vou dar um tempinho para você resolver. Uma aula de exercícios hoje. A dica é começar sempre com um mol, viu? Um mol sempre tem 6 vezes 10 a 23 unidades. 15 mol X. Aí multiplica cruzado. Beleza? Então vamos ver a resposta? Aqui, ó. 1 mol de ouro, 6 vezes 10 a 23 átomos de ouro. Só que eu quero saber para 15 mols. 15 mols da X. Gente, 6 vezes 15 dá 90. Então, vai dar 90 vezes 10 a 23. Só que aqui não pode ficar 90. Tem que ficar entre 1 e 10. Então, eu coloco 9, o 23 vira 24. Gente, beleza ou não? Acertaram o exercício? Aham. Ô, Cláudio, Pode falar. tô certo se eu pôr 9 vezes 10 a 24 átomos de ouro? Pô, aqui, desculpa, ó. Tá errado aqui o meu. Agora que eu vi, ó. Eu vou até corrigir. É o Pedrinho que falou? Aham. Então, aqui tá errado, ó. O jeito que tá aqui é errado. A resposta é átomos. Certo? Só um minutinho aqui que eu vou corrigir. Ô, meu querido, você tá até corrigindo os slides, hein? Aprendeu direitinho a matéria, hein? Então, aqui, ó. Deixa eu só... a resposta é átomos. Então, moléculas estava errado. É porque eu usei um slide da outra matéria, então a resposta é isso aqui, átomos, ou átomos de ouro. Beleza, menino? Deixa eu até salvar aqui, ó. Certo? Então, só para voltar aqui, a gente quer saber quantos átomos tem 15 mols de ouro. Gente, se eu quero saber quantos átomos, a resposta sai átomos. Obrigado, Pedrinho. Agora, o próximo é esse aqui, ó. Eu quero saber quantas moléculas existem em 20 mols de ácido sulfúrico, H2SO4. De novo, vou dar um tempinho, né, para você fazer aí. Gente, lembrando que essa doença é muito séria, viu? Então, vamos ficar isolado com esse esquema que a gente montou aqui. Oi, pois não. Deixa eu te perguntar, eu cheguei um pouco atrasado. Essa aula vai ser disponibilizada depois? Vai, eu tô gravando ela, depois eu vou colocá-la no Classroom para vocês assistirem de novo. Oh, beleza, obrigado, Cláudio. E um detalhe, viu? Os slides eu vou também colocar lá. Só que os slides vocês têm que pegar e passar para o caderno, viu?
Não, beleza, então. Obrigado. Gente, eu posso corrigir isso daqui? Então, agora eu quero saber quantas moléculas nós temos em 20 mols de ácido sulfúrico. Então, vamos lá, vamos ver se você acertou. Ó, se eu tenho 1 mol de qualquer coisa, são 6 vezes 10, 23 unidades. O ácido sulfúrico é molécula. Então, eu tenho 1 mol de moléculas. Eu tenho 6 vezes 10, 23 moléculas. Só que ele quer saber em 20 mols. Em 20 mols, X. Certinho? Aí você faz a continha. 6 vezes 20 vai dar 120. Vezes 10, 23. Se você puser 1,2, diminuiu 2 casas. Aí o 23 vai para 25. Beleza, moçada? Quem estava fazendo o print aí dos participantes, por favor, faça outro print agora. Eu estou sendo avisado aqui que eu tenho 4 minutos. Ok. Só que Dá uma foto agora já. Oh, beleza, obrigado. E aí, moçada, depois a gente vai ter uma outra aula que vai começar às 10h15. Eu mando o link para você, viu? Certo? Aí o próximo exercício é esse daqui, ó. Eu quero saber, cuidado, ó, eu quero saber quantos átomos nós temos em 5 mols de ácido sulfúrico. Agora eu dei uma molécula e preciso que você calcule para mim quantos átomos existem. Esse daqui, gente, é o mais importante. Eu vou marcar 40 segundos para você fazer. Eu tenho um cronômetro aqui na minha frente, ó. Vou deixar você fazer. Quantos átomos existem em 5 mols de ácido sulfúrico? Beleza. Já mandei já, Cláudio. Obrigado, viu? Obrigado, um abração para você, viu? Igualmente. Moçada, temos mais um. Acabou o tempo. Vamos ver se você acertou. Ó, se eu tenho 1 mol, eu tenho 6 vezes 10, 23 unidades. Cuidado, o ácido sulfúrico é uma molécula. Então, se eu tenho 1 mol, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Só que ele quer saber átomos. Gente, no ácido sulfúrico, eu tenho quantos átomos em cada molécula? Ó, 2 de hidrogênio, mais 1 de enxofre, 3 átomos, mais 4 de oxigênio, 7 átomos. Então, em cada molécula de ácido sulfúrico tem 7 átomos. Se em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas e cada molécula tem 7 átomos, eu pego o total de moléculas, multiplico por 7, que aí eu vou ter o total de átomos. Então, aqui tem que multiplicar por 7. Só que ele quer saber em 5 mols, regrinha de 3. Certo? Aí você faz a continha, o resultado é 2,1 vezes 10 a 25 átomos. Então, pessoal, quando você vai ter que ficar esperto, vai ter que tomar cuidado? Quando o cara te der uma molécula e pedir átomos, aí você tem que fazer esse artifício que eu fiz aí com você. Ó, essa primeira aula aqui, ele está me mostrando aqui, falta 1 minuto para acabar. Então, a hora que termina, naturalmente, aí, sozinho, eles já encerram, né? Nós agora vamos voltar às 10h15. Eu vou, saindo daqui, eu já mando outro link para vocês, para você entrar na aula às 10h15, porque aí é matéria nova, viu? Ok? Gente, eu espero que você tenha entendido direitinho, né? Essa primeira aula aqui. Ó, eu tenho 1 minuto ainda. Se você quiser fazer alguma pergunta aí, pode abrir o microfone e me perguntar. Não tem pergunta? Então, gente, ó, daqui a pouquinho eles vão encerrar naturalmente. Eu só queria... Cláudio, Pois não. como é que vai ficar as coisas relacionadas à prova? Então, cara, nós estamos aqui no nosso programa e do Farias Brito, a plataforma do Farias Brito, nós estamos fazendo alguns testes, e a gente vai conseguir fazer avaliação virtual, tá? Então, eu vou colocar a nota de vocês hoje, à tarde eu vou colocar a nota daquela prova que eu já apliquei em classe. E a partir da semana que vem, ou da outra semana, nós vamos começar a fazer as nossas avaliações online desse jeito aqui. Então, nós não vamos perder nada, é como se a gente tivesse ainda em sala de aula. É lógico que a prova vai ser um pouquinho diferente, adaptada a EAD, mas a gente vai fazer as avaliações. Ok? Ok. Gente, só... Ó, você pode passar algum detalhe para a gente? Não, então, ó, a gente está fazendo esses testes e quem vai passar para você é o Júlio, viu? É o nosso coordenador. Então. Ele vai passar direitinho
as novidades aí para vocês. A Beleza, gente tá, obrigado. ó, tá terminando aqui, viu? Falta menos